Olha, eu fiz alguns vídeos recentes falando dos personagens do meu mais recente livro, Capital Relacional. É bom falar de personagens porque, de certa maneira, está se falando de arquétipos e a gente acaba se reconhecendo em um ou no outro. Os meus livros, de um modo geral, tirando o velho e o menino, os chamamentos, todos os anteriores e esse agora que segue, são livros mais empresariais, não é? Mas eu sempre escrevi para o empresário, para o líder, para o dono da empresa, para o herdeiro. Eu nunca tinha feito um livro ainda para a liderança intermediária de uma empresa, a famosa classe média dentro da empresa, não é? E esse livro, Capital Relacional, eu dedico a essa liderança intermediária que recebe o nome no meu livro de Jarina. Jarina é a personagem que representa uma líder da nova economia, mas uma liderança intermediária. E alguém que abre mão do poder posicional e assume o poder relacional. Mas não era assim não. No começo do livro, a Jarina era uma figura muito ambiciosa e tudo que ela queria era fazer parte do Monte Olimpo. O que é o Monte Olimpo? É aquela hierarquia que tradicionalmente tem nas empresas da velha economia, onde você tem os deuses, semideuses, heróis e mortais. Então você, quando entra numa empresa, você entra na categoria de mortais, de mortal, depois você ascende, né, para a categoria de herói, depois que são as lideranças intermediárias, depois para a categoria de semideus, depois para a categoria de Deus, que é o CEO, a turma lá. E sempre essa hierarquia, até nas edificações, né, elas sempre ficam nos andares mais lá em cima, não é? E ela também era ligada nessa questão de comando e controle, nessa questão de hierarquia, nessa questão de punição e recompensa, que é muito modelo da velha economia. Mas essa velha economia também que produziu os 3Ds do desastre empresarial, quais sejam eles? A desatenção, o desinteresse, o desamor, seja pelo cliente, seja por quem trabalha, dado o distanciamento que se tem deles. E aí surge uma nova economia para corrigir exatamente essas coisas todas. E dentro dessa nova economia surge o poder relacional. Embora eu use essa terminologia no livro, poder posicional, para representar alguém que preenche um cargo dentro da hierarquia, e chamo de poder relacional esse outro que se reveste do capital relacional para construir a sua carreira, para fazer os seus negócios e para produzir os seus resultados. Mas não é de hoje, já foi na década de 80, quando o Daniel Goleman lança um best-seller, um livro que fez muito sucesso na década de, eu acho que não é década de 80, década de 90, mas não importa, é o famoso Inteligência Emocional, onde Daniel Goleman dizia que as pessoas eram contratadas pelos seus QI, quociente intelectual, mas eram demitidas por ausência dos seus QE, quociente emocional. Dizendo isso porque no poder posicional você se reveste muito, não é, de técnicas e conhecimentos para você subir na carreira, mas você acaba perdendo muito dessa questão emocional, de lidar com essa questão emocional que está nas relações. Bom, e aí, na hora que a Janina descobre que o poder relacional é mais forte, mais poderoso do que o poder posicional, ela vai desenvolver outros tipos de conhecimentos, além daqueles técnicos necessários para exercer o cargo ou a função, que é o conhecimento de si mesma, o conhecimento do outro e o conhecimento do todo. Então são 3 níveis de conhecimento: autoconhecimento, conhecimento das relações com o outro e do todo, aonde está o propósito, a razão de existir da empresa e assim por diante. Olha, a velha economia foi muito calcada sobre o valor
posicional, mas a nova economia é feita de valor relacional. Quando a gente fala em poder posicional, a gente pensa em transações comerciais, mas quando se fala em poder relacional, a gente pensa em relações, transações de um lado, relações do outro. É muito comum lá no poder posicional a gente colocar o produto ou o serviço, mas o produto da empresa acima de tudo. Lá no poder relacional você vai colocar o cliente acima de tudo, porque você pensa em relações. Então é muito comum quando você se prende ao produto, você ficar pensando, quando você quer inovar, você vai pensar nos atributos do produto. Como é que você faz aquele produto mais barato, mais rápido e melhor? Perceba que essas palavras, mais barato, mais rápido e melhor, tem a ver com os indicadores da velha economia, né? Tem a ver com produtividade, com qualidade, com lucratividade. Nada errado com essas três palavras, por favor. Não ache que elas estejam ultrapassadas. Mas é diferente de quando você lá no poder relacional se vincula ao cliente, aí você começa a se orientar por outras questões, pelas súplicas dos clientes, né? E aí tem as 8 súplicas que eu apresento no livro Capital Relacional: conheça-me, esteja disponível, facilite a minha vida, inspire-me, surpreenda-me, dê-me autonomia, por aí vai, tá tudo lá. É diferente, porque quando você vai no mais rápido, mais econômico e melhor, você tem um certo limite de ação. Tem uma hora que você não consegue que seja mais rápido e nem mais econômico e nem melhor. Chegou num limite. Mas quando se fala em súplicas de clientes, é uma aventura que não tem fim. É aventura para o resto da vida. O conheça-me é para o resto da vida. É facilitar a vida do cliente é para o resto da vida. Surpreender o cliente é para o resto da vida. E assim por diante. Então, assim, lá no poder posicional, da onde então se coloca o holofote sobre os produtos, o máximo que vai se conseguir é uma repetição daquilo que já está sendo feito ou uma melhoria daquilo que está sendo feito. Jamais uma inovação daquelas surpreendentes, né? Agora, quando você fala em súplicas de cliente, aí sim, aí o cliente como musa inspiradora vai fazer com que a gente tenha grandes ideias. Então você, ao invés da repetição, a criatividade. E ao invés da razão que prevalece no poder posicional, a razão e a emoção prevalecendo no poder relacional. Até porque o que fideliza o cliente é essa emoção, né? A fidelização é um comprometimento psíquico e emocional quando o cliente fala: essa é a empresa onde eu quero gastar o meu dinheiro, não é? Ou, se nós tratarmos dos colaboradores e equipe, eles diriam: essa é a empresa para a qual eu quero dedicar os meus dias e as horas e boa parte das horas do meu dia, porque vale a pena. Bom, a Jarina, essa personagem, ela vive o efeito sanduíche, não é que eu chamo no livro. O efeito sanduíche é aquela pressão que ela sente, não é? Do líder que cobra resultado dela, do lado de cima, dos colaboradores que cobra comunicação, relacionamento na parte de baixo, e ela se sente espremida entre um e outro. Então eu diria o seguinte, líderes intermediários, Jarina, você que me escuta, que sim, há um desconforto nesse seu papel. Não tem nada de confortável ser uma Jarina, ser uma liderança intermediária na empresa. Mas saiba o seguinte, a gente só cresce no desconforto. Na zona de conforto a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente só descobre novos potenciais que estão lá reservados dentro de cada um de nós quando a gente está sob pressão. E esse é o papel de uma líder intermediária e de uma Jarina: transformar pressão em potencial, não é? Então saiba disso, porque a gente sim,
Há sofrimento? Ah, mas a gente pode transformar em sacrifício. E há uma diferença, sofrer não é necessário, mas o sacrifício é, porque a gente transforma o nosso trabalho num sacro ofício ou num ofício sagrado. É isso que uma jarina deve fazer, ok? E a jarina dentro de uma empresa é a fiel da balança, não é? É a fiel da balança. Num prato, o colaborador, ela tem que estar de olho nele. Do outro lado, o cliente, ela tem que estar de olho nele. No meio, o propósito da empresa, onde a jarina tem que lembrar dele todos os dias, né? É isso então, por enquanto, porque eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre a jarina e a liderança intermediária e esse papel tão fundamental em todas as empresas, mas eu vou fazer isso num próximo vídeo. Então fique de olho, fique ligado, faça os comentários, escreva aí, não é? Esteja ligado e nós voltaremos logo mais. Um abraço.